Quando falamos a palavra direito, muitas dúvidas surgem na nossa mente. Ele sempre foi assim? Quando ele surgiu? Essas dúvidas, elas são bem comuns e elas podem sim ser respondidas por uma disciplina chamada História do Direito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mariane Evelyn Silva Ferreira e hoje eu vou explicar um pouco sobre a transformação histórica do direito e também tentar responder essas perguntas através de explicação. Inicialmente, a gente tem que se lembrar da divisão do direito ao decorrer do tempo para o pensador Luhmann. Ele diz que o direito está dividido em 3 fases: o direito arcaico, o direito antigo e o direito moderno. Nesse vídeo, eu vou me deter somente nesses 2 primeiros, o direito arcaico e o direito antigo. Vamos lá começar. O direito arcaico, ele era das sociedades mais primitivas, das civilizações que eram divididas em tribos e em clãs. Essas sociedades, elas tinham uma grande influência religiosa. Como assim? Para eles, as regras eram dadas pelos deuses aos sacerdotes, e os sacerdotes, que faziam o intermédio entre a humanidade e o divino, eles pegavam essas regras e passavam para o resto da sociedade. E como é que ele passava isso? Pela escrita? Não, ele passava de boca em boca. Era de forma oral, para que as pessoas seguissem. E as pessoas realmente seguiam. Por quê? Porque se elas não fizessem essa regra, então seria considerado como uma ofensa aos deuses e uma quebra da tradição. Essas regras eram como se fosse um hábito no ar. Era comum a todos e todos seguiam. Com o tempo, essas pessoas acabaram repetindo tanto esses hábitos que viraram costumes. E é aí que surge um tipo de direito chamado direito consuetudinário, que é o direito à base dos costumes. Mas vamos ficar com esse nome, direito consuetudinário, em stand-by, porque agora a gente vai ver as transformações ao decorrer da história da civilização primitiva para as outras sociedades. Vamos lá. Na sociedade mais primitiva, não existia escrita, nem cidades, nem o comércio foi desenvolvido, nem a moeda. Mas com o tempo, as sociedades elas começaram a desenvolver a escrita, surgiram as primeiras cidades e também o comércio. De acordo com Engels, o Friedrich Engels, ele afirma que o comércio ele surgiu por causa da divisão do trabalho e também por causa da acumulação privada de capital. Foi assim que começou essa divisão entre rico e pobre, e assim as pessoas começaram a precisar trabalhar umas para as outras e assim fazer essas trocas comerciais para conseguir sobreviver. Não só esse cenário era o que estava acontecendo naquela época, mas também assim, eu falei que nas sociedades primitivas praticamente não tinha nada do que eu tinha falado agora há pouco, nem escrita, nem cidades, nem o comércio. Mas existia uma coisa chamada vingança pessoal. A vingança pessoal, ela era desse jeito. Se uma pessoa viesse aqui e cortasse o meu nariz, eu podia ir lá na pessoa e cortar o nariz dela. Só que assim, vamos imaginar que eu, com muita raiva, eu fui lá e em vez de só cortar o nariz da pessoa, eu matei a pessoa. Eu não devolvi a ofensa 1000 vezes pior? Devolvi. A gente dá pra ver que essa vingança pessoal não estava dando certo, principalmente agora nessas sociedades que estavam mais complexas. Não só isso, mas as regras passadas oralmente, elas não serviam mais. Agora a gente precisava de uma nova forma para regular essas sociedades que estavam com esse contexto assim tão aprimorado. E foi aí que começaram a sistematizar os costumes em leis escritas. E assim surge o direito antigo. Como eu disse, a principal diferença entre o direito arcaico e o direito antigo é porque no direito antigo as leis elas eram escritas, porque a gente já tinha a escrita sendo desenvolvida, no caso desenvolvida. Só que no direito arcaico a gente não tinha, então as regras eram passadas de boca em boca. E algumas sociedades elas se destacaram durante esse direito antigo, que foi a sociedade mesopotâmica, egípcia e também o povo hebreu.
Inicialmente, nós vamos falar mais sobre os egípcios e os mesopotâmicos, porque no capítulo 2 do livro Fundamentos da História do Direito, do escritor Carlos Volkmann, ele diz que existem 3 elementos que caracterizam essas duas sociedades, que é a geografia. A geografia porque essas sociedades elas eram próximas às bacias hidrográficas. No caso da Mesopotâmia, a gente tinha o rio Tigre e Eufrates. Já no Egito, a gente tinha o rio Nilo. Esses 3 rios ajudavam muito na navegação fluvial e também na produção de terras mais férteis. Vale ressaltar que os 3 elementos eles estão interligados. A geografia e agora vamos falar de política. Como é que a geografia influenciou na política? Porque assim, as cheias do rio Nilo no Egito, elas eram mais previsíveis. Elas eram mais calmas e isso dava uma sensação de ordem dada pelos deuses. Não podemos esquecer que mesmo que tenha avançado tudo que aconteceu para as leis escritas, ainda assim existia um forte teor sagrado, que eu vou explicar mais à frente. E dava a sensação dessa ordem divina. E assim isso facilitou com que o poder se centralizasse precocemente na mão do faraó, que era considerado como a própria encarnação de um deus. Já na Mesopotâmia, a gente tem uma contradição enorme. Porque na Mesopotâmia, os rios Tigres e Eufrates tinham cheias muito ferozes, eram muito imprevisíveis, e isso causou a fragmentação política, além da autarquia, que significa autossuficiência, das cidades. É claro que elas todas estavam sob o governo de um rei que era considerado o representante divino aqui na Terra. Agora vamos falar sobre a questão econômica. Como vocês já podem imaginar, os rios ajudavam muito na economia, com o comércio fluvial, com a produção de terras mais férteis. E no Egito a gente tem um diferencial, porque o Egito ele era rico em metais preciosos. Isso ajudou muito na acumulação de capital para essa sociedade. Já na Mesopotâmia a gente não tinha isso, não existia essa abundância de metais preciosos. Por isso que a Mesopotâmia ficou mais dependente do comércio. Esses 3 elementos acabaram influenciando o surgimento do direito. No Egito, é claro que a fonte das leis a base eram os costumes, mas como o faraó era considerado como um representante, no caso representante não, mas era a própria encarnação de um deus, então ele quem ditava as leis, era ele quem dizia o que ia ser feito e o que não ia ser feito. Só que essas regras que ele proferia tinham que estar em acordo com a ordem divina que já era tida esse consenso por causa do rio Nilo, de que existia essa ordem divina, que para eles o nome era Ma'at. Já na Mesopotâmia, a gente teve uma sistematização desses costumes em códigos, como o mais famoso, o Código de Hammurabi. Mas é válido ressaltar que ele não foi o primeiro. Quem foi o primeiro código foi o de Ur-Nammu. Depois de um tempo é que surgiu o de Hammurabi. O de Hammurabi, ele era assim. Era uma relação mais causal. Por exemplo, estava escrito lá, se alguém matar, então vai acontecer isso. Era sempre um fato e a consequência. Se isso acontecer, então isso acontece. E na Mesopotâmia e no Egito, a gente tem um avanço muito grande, porque a mulher, nessas leis, ela podia pedir o divórcio, ela podia repudiar o marido. E na Mesopotâmia é uma coisa muito interessante, que a mulher, mesmo depois de casada, ela mantinha o seu dote. Ela era responsável por ele, não era mais o dote do marido, mas era dela. Que ela poderia, sim, depois negociar para voltar para ser o do pai dela. Isso contrasta muito com o povo hebreu. Vamos lá ver a história do povo hebreu, que é muito interessante. Eles eram bem diferenciados do Egito e da Mesopotâmia, porque nessas duas civilizações era mais politeísta.
existiam vários deuses, mas para os hebreus, não. Era uma religião monoteísta, em que um deus era responsável por dar as regras a eles. Mas qual foi o contexto que foi dado essas regras? Tá. Os hebreus, eles sofreram por muito tempo no Egito. Então, Deus vendo isso, ele mandou Moisés para libertar esse povo. E eles foram libertados com a famosa história que a gente sabe, as 10 pragas do Egito e a abertura do Mar Vermelho. Deus os mandou em direção a Canaã, que era a terra que manava leite e mel. Mas para eles chegarem lá em Canaã, eles precisavam passar pelo deserto. E nesse deserto eles passaram por muitas dificuldades, com a questão de que surgiram cobras para picar eles por consequência da reclamação. E não só no deserto, mas também quando eles chegaram em Canaã, ainda existiam dificuldades, adversidades, porque muitos inimigos tentavam ir atrás deles, criavam guerras contra eles. E assim, a lei que foi dada por Deus é muito interessante, porque a lei dos hebreus, ela foi escrita nas duas pedras dos 10 mandamentos, a lei dos 10 mandamentos, que a lei dos hebreus é a dos 10 mandamentos. Ela foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Isso é muito interessante, porque isso mostra a continuidade dela, a veracidade de que Deus realmente queria que aquele povo hebreu seguisse aquelas leis. Ela se tornou também uma forma de identidade. Em meio ao caos, ela dava uma certeza a eles. E eles acabaram desenvolvendo uma coisa que era tentar agradar a Deus, buscar excelência por meio do cumprimento da lei. Isso surge nesse contexto, principalmente os fariseus, que eram os doutores da lei. Falando em fariseus, nós temos que falar dos 3 tribunais hebreus, que eram o tribunal dos 3, que julgavam mais causas pequenas. O tribunal dos 23, que julgavam causas de pena de morte, e o tribunal dos 70, que era o Sinédrio, era a Suprema Corte. Eles julgavam causas maiores, como profetas. Assim, nós podemos compreender que o direito, ele surgiu há muito tempo. E não, ele nem sempre foi assim. Nem sempre foi com leis escritas, com leis mais formais e impessoais. E sim, estavam muitas vezes ligadas à religião. Espero que tenham gostado e um tchau.